Hoje o Relatos Flix vai ser, na verdade, um diário onde eu vou falar a respeito do meu relato de sobrevivência. E no meu relato também tem a intervenção da espiritualidade. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se a espiritualidade não tivesse intervido, literalmente eu tenho certeza absoluta que a gente não estava aqui para contar essa história. Olá, seja bem-vindo aos Relatos Flix, esse quadro onde você conta a sua história, conta ela para todo mundo, mas hoje a história é minha. Mas antes de mais nada, esse é o mês de abril, mês de Pai Ogum, e como vocês sabem, tem a minha loja, belezadepadilha.com.br, e também o meu site de atendimentos, o perolaiemanjá.com.br. Muitas pessoas pediram para que eu abrisse uma vaquinha para que pudessem me ajudar. Mas eu falei que eu não vou abrir essa vaquinha porque eu tô bem de saúde, então eu consigo trabalhar. Então, se você quer me ajudar a conseguir terminar de arrumar a minha casa mesmo, a casa onde eu moro, não a minha casa de umbanda, não o meu terreiro, você pode comprar algum dos nossos produtos, tá? Esse mês a gente tá fazendo promoção dos brincos de espada e também em todos os produtos de Ogum. Eles estão com 15% de desconto. Então aproveita que é só até a gente esgotar os nossos estoques. Não vou fazer vaquinha, tá? Então o jeito que você consegue me ajudar é me contratando para fazer o seu atendimento ou contratando alguém da minha equipe ou adquirindo algum dos produtos da nossa loja, que assim a gente vai se reerguer. Olha, dia 13 de março desse ano de 2025, foi um dia onde eu acabei adquirindo um trauma. Graças a Deus, né, eu me formei terapeuta de TRG, onde eu consegui me autorreprocessar e assim esse trauma já não tá mais refletindo tanto na minha vida, né? Agora eu não tô mais acordando com pesadelos de madrugada, então já tá tudo bem. Mas para quem não viu, eu liberei nas outras redes sociais essa semana já, que a minha casa ela pegou fogo de madrugada. E assim, olhando agora de fora, eu percebo o quanto que isso é desesperador. Mas de certa forma parece que a gente já tinha algum treinamento, não sei se porque já teve várias vezes onde a gente teve que agir diante de pressão, visto que o meu filho já ficou internado várias vezes, várias vezes já quase foi de arrasta para cima por conta de complicações. Então a gente foi ficando calejado, sabe, nessas questões. E tudo aconteceu muito rápido, mas também de uma maneira muito surreal. Eu tenho um sono muito pesado ultimamente, sabe? Eu tenho dormido muito bem, graças a Deus, não sofro mais com insônia. E eu já tinha dormido. Era mais ou menos 2h10, 2h15 da madrugada do dia 13 de março de 2025. Nesse horário, o meu esposo começou a escutar alguns barulhos, mas só que ele não se importou muito e continuou fazendo o que ele estava fazendo já no nosso quarto, eu já estava deitado do meu lado da cama. Mas aí teve uma interferência espiritual e essa interferência espiritual fez com que ele levantasse. E quando ele levantou, na hora que ele abriu a porta, entrou muita fumaça preta no nosso quarto. Mas assim, muita. Para você ter uma ideia, a fumaça, ela já tinha preenchido a casa, deixado só mais ou menos assim do chão, sabe, até para a parte de cima, só tinha mais ou menos 1 metro de altura de área sem fumaça na nossa casa. Já assim, se a gente tivesse levantado coisa de 20 minutos depois, a gente já não conseguiria sair mais de dentro de casa. E eu só sei que ele me acordou. Na hora que ele me acordou, ele fez assim: a casa tá pegando fogo. E sabe quando você ainda tá meio dormindo e você ainda tá vendo tudo muito em câmera lenta e não consegue acompanhar o raciocínio assim muito rápido? E eu tava desse jeito. Na hora que ele falou assim:
a casa tá pegando fogo, eu falei assim, tudo bem, ok, deixa que eu vou lá. Eu só falei isso, ok, deixa que eu vou lá. E aí eu abri a porta, na hora que eu abri veio aquele bafo quente, gente, mas estava muito quente. Quente que não dava pra gente saber se o fogo estava bem na nossa frente ou se ele estava distante da gente. E o que era... Esse celular que eu tô gravando é o meu celular onde eu gravo os conteúdos, e esse aqui é o meu telefone mesmo. Eu peguei o primeiro celular que eu vi, que tava do meu lado, que é esse que tá aí. Esse não tem chip, esse não tem telefone, não tem nada, não tem WhatsApp. Ele não tem comunicação, porque ele é só minha câmera. Aí eu vi que eu não enxergava nada dentro da fumaça e que eu não conseguia respirar. Então, quando eu abri a porta, eu senti aquele bafo bem quente e dei 2 passos dentro da fumaça. E quando eu dei 2 passos dentro da fumaça, eu tentei respirar e eu não consegui, eu sufoquei. Aí eu voltei. E eu não consegui enxergar nada, absolutamente nada na minha frente. Não dava pra enxergar um palmo na frente. E aí eu pensei, meu Deus, não dá pra respirar. Eu falei, não vou conseguir sair, porque a casa aqui ela é muito grande. E o nosso quarto, ele fica mais ou menos na posição mais distante da porta de saída. E eu pensei, meu Deus, não dá pra sair. Mas o quarto do meu filho, que é cadeirante e autista, fica um pouco antes do meu quarto. Então a gente pensou, poxa, se aqui tá assim, imagina no quarto dele. Gente, quando eu não consegui respirar, e eu pensei assim, o Dudu tá sufocando, parece, de verdade, o Exu encostou, gente. O Exu, a Pombagira, essas entidades assim mais ferozes, eu acho que até Yansan encostou, porque eu tenho uma conexão muito grande com Yansan. Tinham épocas que eu até atrelava assim o meu comportamento a estar irradiado, né, sobre a vibração de Yansan. E aí eu me enfureci. Eu fiquei furiosa. E eu fiquei literalmente cega, predestinada, obstinada. Então, eu abri o meu guarda-roupa. Na hora que eu abri meu guarda-roupa, eu peguei umas roupas e eu sabia que eu deveria molhar essas roupas para conseguir respirar. Mas só que eu pensei, foda-se, não vou molhar nem nada porque não dá tempo e eu vou olhar o Eduardo. Então eu peguei, tampei o meu rosto, fui até o quarto do Eduardo e eu peguei esse celular e acendi a lanterna para tentar enxergar na fumaça. Mas, gente, sabe aquela fumaça de neblina que você acende o farol e aí ofusca a sua visão? Exatamente isso que aconteceu. Eu acendi a lanterna do celular e não adiantava, eu não conseguia enxergar um palmo à frente. Aí eu me lembrei de quando eu era criança, que eu assaltava a geladeira escondida em casa e depois levava altas broncas dos meus pais, que para que meus pais não percebessem que eu tava levantando de noite para assaltar a geladeira e tomar o iogurte e comer as bolachas wafer. Eu pegava e não acendia nenhuma luz da casa. Então eu ia tateando a casa no escuro até chegar na cozinha. Na cozinha eu ia tateando e abria a geladeira e com a luz da geladeira eu conseguia encontrar as coisas que eu queria pegar. Um detalhe que eu também não falei, tava tão quente que parecia que queimava a vista, sabe? Queimava o olho. Então, você abria o olho dentro daquela fuligem, o olho começava a arder e queimar e lacrimejar. Enfim, peguei a peça de roupa e aí eu fui com os olhos fechados, tateando. Cheguei no quarto do Eduardo e eu até agora não sei como que eu fiz isso. Eu não sei, eu só fiz. Quando eu cheguei no quarto do Eduardo, eu abri a porta e vi que o quarto dele tava limpo, não tinha nem um pouquinho de fumaça, o ventilador tava ligado bem forte. Então, parece que a janela, por estar só com aquela tela de mosquito, sabe, de pernilongo, parecia que tava jogando para fora a fumaça. Então a fumaça não tava ficando lá dentro. E a porta também fechada não tava deixando a fumaça entrar lá dentro. Aí eu vi que o Dudu tava bem, eu peguei e só falei assim, Du, aguenta aí, fica aí. Eu falei, fica aí. Aí eu peguei, fechei a porta do quarto do Eduardo, eu lembro que eu voltei pro meu quarto pra eu pegar mais ar, pra eu conseguir respirar, porque era o único lugar que eu sabia que tinha oxigênio. Eu poderia ter entrado no quarto do Eduardo e respirado lá, mas eu não pensei na hora, nesse momento, sabe? Eu não tive esse raciocínio. E aí eu voltei pro meu quarto, respirei, e nisso que eu respirei, eu peguei de novo o pano, e aí quando eu cheguei na porta do corredor da minha casa, os meus gatos estavam desesperados, porque eles estavam na sala. E a sala tava com a fumaça, já tava assim,
A parte de baixo, por mais que ela não tivesse com fumaça, ela na verdade é a área que tem mais oxigênio, mas ainda assim você tá respirando a fumaça, sabe? Você ainda tá se intoxicando. Então, eu só lembro que quando eu cheguei na porta do corredor, os meus gatos me circularam. Eu tenho 3 gatos pretos. E aí eles me rodaram e começaram a miar e segurar minha perna. Aí eu peguei, na hora que eu entrei nesse corredor, gente, eu percebi que o fogo, ele vinha do meu lado direito. E tava bem quente do meu lado direito. Aí eu falei assim, bom, o fogo é pra cá. E pra cá tem uma porta na minha casa e pra cá tem outra porta. Tem a porta do fundo e a porta da frente. Aí eu pensei, bom, como eu não tô enxergando nada, eu vou evitar esse lado aqui que eu não sei onde que tá o fogo. Aí eu peguei e fui pro lado esquerdo. E os meus gatos vieram em volta de mim e parecia, sabe o que parecia? Parecia que os meus gatos estavam fazendo um escudo de proteção em torno de mim, porque eles fizeram um círculo em volta dos meus pés. E eu consegui enxergar, porque eu olhei para baixo e vi eles, né? Ok. Então eu fui tateando ali, consegui tatear ali o balcão da minha cozinha e graças a Deus que a gente não tinha passado a chave na porta naquela noite. Mas uma coisa que só Deus para poder explicar. A gente não tinha passado chave na porta, a gente só tinha colocado aquele ferro de trave, né? Que trava a porta por dentro. E aí, então, eu fui tateando e eu consegui chegar na porta. Na hora que eu cheguei na porta, eu destravei a trave e abri. Na hora que eu abri, os meus gatos saíram correndo pra fora. Graças a Deus, né? Os bichos têm instinto. E aí, eles saíram correndo pra fora. Tá? O meu cachorro tava desesperado também, né? O meu pastor alemão. E aí, o que eu fiz, gente? Eu fui pro lado de fora da casa, aí eu abri a janela da sala por fora, aí eu dei a volta na casa, abri a janela do meu quarto por fora, fui abrir a janela do quarto do Eduardo, mas já estava aberta nessa hora, e no primeiro instante ela não estava aberta, né? Mas ela já estava aberta nessa hora, eu não sabia quem tinha aberto, não sabia o que tinha acontecido. Só sei que já estava aberta. A do meu estúdio eu nem pensei em abrir, porque tinha também um monte de bicicleta na frente da porta, né? E aí eu fui lá pro fundo da casa. Eu destravei a casa inteira. Mas quando eu cheguei lá no fundo, gente, eu fui na janela da cozinha e eu vi que a janela da cozinha tinha derretido. Aí eu pensei, o fogo deve estar lá. Eu fui, olhei por cima da janela da cozinha e aí eu vi o fogo. Onde que estava pegando fogo? Era a minha geladeira. A geladeira pegando fogo e assim, o fogo estava bem alto na geladeira, sabe? E aí eu corri também, fui até a área da piscina e arranquei a mangueira que tem lá. E peguei essa mangueira e trouxe aqui pro fundo para tentar plugar ela no tanque. Eu pensando que se eu jogasse água com a mangueira, ia ser muito mais rápido, que eu ia conseguir controlar aquele fogo. Eu só sei, gente, que eu tava com muita adrenalina, aquela mangueira tava amarrada com um arame, sabe? Naquele adaptador para torneira. Eu cortei a minha mão todinha e eu não senti nada, eu não senti dor nenhuma. E eu não conseguia engatar a bendita da mangueira na torneira, gente. Eu não sei. E aí foi o segundo momento que a espiritualidade estava junto com a gente. Porque eu não conseguia, gente. Eu não conseguia colocar o engate da torneira, da mangueira na torneira. Eu não conseguia. E eu fiquei até irritada na hora, porque eu fiquei assim, essa merda que não encaixa, essa droga que não encaixa. E aí eu fiquei e eu não conseguia. Aí por que eu tô falando que essa foi outra etapa da interferência da espiritualidade? Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando você tá com um incêndio, você não pode utilizar a mangueira. Por quê? Porque se aquele local tiver eletrificado, aquela energia elétrica, ela vai te conectar com o fio da água da mangueira. Então você vai levar um choque, você morre eletrocutado. E então, se eu tivesse conseguido engatar aquela mangueira, poderia ser um outro momento onde eu poderia vir a óbito. E eu não consegui. E até agora eu não sei por que eu não consegui, porque eu consigo tudo que eu penso, que eu marco, que eu vou fazer, eu vou lá e faço. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, focada nesse sentido. E aí eu não consegui, gente. Não consegui, pra mim foi a espiritualidade que não deixou. Dona Padilha tomou minha mão e ficava assim, não vai engatar isso não. Tá doida. Só sei que aí eu não consegui, larguei a mangueira no chão, muito irritada inclusive.
Aí eu tinha um balde muito grande, um balde daqueles que parece, uns 20 litros. Eu tinha esse balde de 20 litros. Eu enchi esse balde de 20 litros, só que eu não aguentava levantar ele, gente. Vou voltar a fazer academia por causa disso. Não conseguia levantar ele pra altura da janela da cozinha, que é mais alta, ela é tipo aqui. Então eu não conseguia, sabe, jogar água pela janela. Aí eu encontrei uma cumbuquinha daquelas assim de ferro, sabe, de ferver leite e tal. Aí eu enchi ela. Ok. Na hora que eu enchi ela, eu olhei pra aquele fogo e eu vi que tava perto das tomadas. Eu fiquei pensando, meu, pode ser que esteja eletrificado ali, né? E pensei, pode ser que exploda. Eu não sei que reação química que vai acontecer. Eu só sei que, por exemplo, em óleo quente, se você joga água, explode, né? Aí eu fiquei pensando, meu, pode explodir isso daqui. Então, eu tava com medo, mas só que eu fui com medo mesmo. O que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou jogar água e vou me esconder atrás da parede. E daí foi o que eu fiz. Eu joguei a água com a cumbuquinha, me escondi atrás da parede, vi que não explodiu. Aí nisso que não explodiu, eu olhei, eu vi que o fogo tinha diminuído um pouco. Aí eu fui lá e voltei a encher a cumbuquinha. Aí eu já tinha enchido a cumbuquinha umas 5, 6 vezes, sabe? E não tinha conseguido apagar. Foi na hora que eu tentei abrir a porta da cozinha lá pelos fundos. Só que a porta da cozinha ela também estava travada por dentro, sabe? Com aquela trava. E eu não conseguia abrir a porta. E por eu não conseguir, eu tava perto de onde ficam as nossas ferramentas, né? Aí eu comecei a pensar, meu, tem aquele pé de cabra. E eu tava pensando, eu vou arrombar a porta com o pé de cabra. Mas eu não deu tempo. Não deu tempo de eu arrombar a porta com o pé de cabra. Porque aí, o meu filho de 17 anos, que inclusive eu fiquei até orgulhosa por ver que ele também não fica imobilizado numa situação de estresse, sabe? Numa situação extrema. A adrenalina não para ele, sabe? O estresse não para ele. Então, ele desceu da casa dele, que fica em cima da nossa. O meu marido gritou que estava pegando fogo, aí ele desceu. E nisso que ele desceu, ele entrou por uma porta que tem no centro da casa. Então, tem a porta nos fundos, tem a porta na frente e tem uma porta no centro que vai pro andar de cima, que é onde o meu filho tá. E aí ele foi ali, na hora que ele abriu a porta, né? Essa parte já foi o meu marido que falou, né? Depois, quando a gente tava no pronto-socorro e tal. Ele disse assim, que o João, né? O meu filho de 17 anos, abriu a porta e na hora que ele abriu a porta e viu a fumaça daquele jeito, ele só gritou, e o Eduardo? Aí o meu marido falou que já tinha colocado o Eduardo pra fora. Aí ele falou, beleza, daí o meu marido só falou, agacha e vai. Mas não falou pra onde, tipo, era pra sair da casa, entendeu? Ele precisava sair da casa. E ali onde ele tava, ele não tinha saída, né? Ele só tinha como continuar dentro da casa, só que não andar de cima. E aí ele pegou, ele abaixou, entrou na fumaça. E nisso que ele entrou na fumaça, gente, em vez dele ir pro lado da porta da frente, ele foi pra porta do fundo, que era onde tava o fogo, que eu tava tentando apagar pela janela, sabe? E aí ele foi em direção do fogo. E nisso que ele foi em direção do fogo, eu não tinha escutado ele conversando com meu marido, não tinha escutado meu marido falando que já tinha tirado o Eduardo. E aí eu peguei e escutei a porta destravando por dentro. Na hora que destravou por dentro, meu filho saiu, eu já puxei o menino assim, puxei, ele tava tossindo já também. Apesar do espaço ser relativamente pequeno da distância, ele acabou inalando um pouco da fumaça nessa hora. Aí eu puxei ele pra fora, né? A fumaça saiu. Nisso que a fumaça saiu, eu já catei aquele balde grandão, entrei dentro da casa e joguei em cima da geladeira. Daí começou a apagar o fogo. Nessa hora, eu vi que o meu marido entrou com um balde de água do meu cachorro lá da frente, do pastor, né? Ele entrou com esse balde de água do pastor e jogou logo em seguida de mim. E aí eu fui de volta lá no tanque, enchi de novo aquele baldão e joguei mais 2 vezes água. E foi aí que apagou, né? Nessa hora que apagou o fogo, eu gritei pro meu marido. Eu falei assim, eu vou tirar o Eduardo. Aí o meu marido gritou, eu já tirei. Aí eu peguei, eu não entrei na casa porque ainda tava muita fumaça, ainda não dava pra respirar. Então eu fui pelo lado de fora, aí o meu filho mais velho que tava aqui do lado de fora, eu já falei, liga pro bombeiro. Ele começou a telefonar, fui pela lateral da casa até lá na frente, vi que o Dudu tava ainda perto da porta, né? Coitadinho, ele tava parecendo um fantasminha, que ele tava com o lençol de cima a baixo, meu marido cobriu ele com o lençol e deixou ele na cadeira de rodas, né? E aí eu peguei, tirei o lençol de cima do Dudu, né? E comecei a levar ele pro lado da piscina, que era onde era mais longe do fogo, que onde não tava chegando tanto a fumaça. Aí
levei o Du pra lá. E nessa hora que eu fiquei com ele lá, foi nessa hora que eu comecei a gravar alguma coisa, né? Porque eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou ter que mostrar pra proprietária o que aconteceu. Eu vou ter que mostrar pras pessoas o que aconteceu, sabe? Porque é alugada a casa, né? E aí então, gente, eu peguei e fiquei ali com o Du e eu tava tremendo muito. E ali tava eu, o João e o meu marido tinha sumido, né? Eu falei, gente, o que esse homem tá fazendo? Eu até falei pro Jojo, por que seu pai não sai de dentro da casa? Ele tem que sair de dentro da casa, a casa tá com fumaça. Mas eu só sei que assim, que tava todo mundo bem. E aí nessa hora eu peguei, segurei na mão do Dudu, segurei na mão do João e o Dudu lembrou, gente. Aí ele pegou e o Dudu já fez assim, Pai Nosso. Daí eu falei, que estás no céu. Daí a gente começou a fazer um Pai Nosso ali do lado da piscina. Eu agradeci a Deus por os meus filhos estarem ali comigo, pelo meu marido tá bem, né? E aí, assim, nessa hora que eu comecei a perceber, a entender de fato a magnitude do que tinha acontecido, né? E que eu comecei a perceber que se tivesse demorado mais 15 minutos, 20 minutos, a fumaça ia estar tão densa que eu não iria conseguir respirar nem com o pano no rosto, né? O meu marido, ele tirou o Dudu de dentro da casa quando ele viu que como eu tinha aberto a casa em volta inteira, ele percebeu que tinha diminuído um pouco a fumaça, né? Quando eu abri, a fumaça começou a escapar para fora. E aí ele pegou o Du, entrou na fumaça e tirou ele de dentro de casa. Tanto que foi o meu marido quem mais respirou fumaça. De todo mundo, ele foi o que ficou pior, porque não dava para ele segurar um pano no rosto e ao mesmo tempo empurrar a cadeira de rodas. Não conseguia. E eu inalei a fumaça porque quando eu tava jogando água no fogo para apagar ele, eu também não conseguia mais segurar. Tanto que até hoje eu não sei onde que tá a minha roupa que eu usei. Eu acho que ela acabou virando pano de chão. A roupa me salvou e virou pano de chão. Porque eu larguei em algum lugar da casa assim na hora, né? Eu peguei uma blusa minha e usei assim. Mas só que na hora que eu fui apagar o fogo, gente, eu tive que largar, porque eu não conseguia segurar o balde com uma mão só. Então eu larguei e aí nessa hora que eu comecei a inalar a fumaça. E então foi assim, eu apaguei o fogo, o meu marido retirou o Eduardo de dentro de casa. E também foi muito importante o meu filho ter descido, porque o fato dele ir e abrir a porta que estava travada por dentro ali da cozinha, que eu iria ter que tentar arrombar, fez com que eu conseguisse entrar lá pelo fundo e jogasse a água para apagar o fogo. E, meu, é uma coisa assim que não desejo para ninguém. Postei na rede social a respeito disso, encontrei fatos com outras pessoas que a geladeira delas também estava com um defeito, entrou em curto, algum defeito interno, não sei se foi um curto ou se foi algum superaquecimento, e ela pegou fogo, só que todas são da mesma marca, que viram no meu vídeo, que inclusive eu vou tentar colocar aqui para vocês verem. E, enfim, gente, a gente foi pro pronto-socorro porque o que aconteceu? Nesse meio tempo, os bombeiros desligaram na cara do meu filho. Eles simplesmente desligaram na cara do meu filho. E aí ele ligava de novo e os bombeiros estavam achando que o meu filho estava dando trote. E aí quando o meu filho falou, não, a casa tá pegando... Daí quando começou a falar, tá pegando fogo mesmo a casa, que não sei o quê, a gente precisa de ajuda e tal. Daí pegaram, o cara que tava lá, ele perguntou, mas conseguiram controlar o fogo? Ele falou assim, parece que agora a gente conseguiu. Ele falou assim, então não precisa, só abre a casa e espera a fumaça sair. Gente, aí o que aconteceu? O meu marido pegou e ligou pro corpo de bombeiros. E aí os bombeiros continuaram com a resistência e ainda começaram a querer discutir com o meu marido, falando assim, você tá muito exaltado, tem que ficar mais calmo. Gente, a nossa casa tinha acabado de pegar fogo com a gente dentro, a gente teve que tirar o nosso filho cadeirante, a gente teve que combater o incêndio, a gente estava pedindo socorro e ele ainda estava irritado, o bombeiro ainda ficou irritado porque o meu marido estava, né, com ansiedade ali naquele momento. Aí, então,
o meu marido pegou e já falou um monte, já falou grosso com o bombeiro e falou que ia ver na corregedoria, que ia denunciar e tal, que não sei o que. E falou, tem que vir aqui, tem que ver como que tá a situação, porque não sei o que, não sei o que lá. Enfim, só sei que daí vieram 3 bombeiros, veio o caminhão de bombeiro. E eles ficaram até olhando assim pra gente, porque na hora que chegou o caminhão de bombeiro, tava eu e o meu filho, o João, a gente tava vomitando do lado da piscina. Não era náusea, a gente tava vomitando porque a gente ingeriu a fuligem. E aí a gente começou a vomitar, e nisso que vomitou aí saía tudo preto. Vocês não têm noção, assim, saía tudo preto. A gente assoava o nariz e saía preto, gente. Porque é um negócio que até agora, assim, ó, minhas unhas aqui, ó, já estão pretas de novo. Não sei se dá pra ver. Não sei se vai focar. Não sei se foca, mas ó, já tá ficando preta. Eu peguei a minha mochila pra fazer a gravação da publi ontem, né, da promoção de Ogum, daí meus ombros já ficaram todos pretos de novo. Aí, então, assim, a gente limpou bem, mas ainda tem algumas coisas, porque a casa inteira ficou infestada com a fuligem. E aí a gente tava vomitando, daí os bombeiros chegaram e ficaram com os olhos assim, sabe, arregalado, né? E viram, daí eles entraram, aí o bombeiro só olhou pra geladeira, ficou olhando pra geladeira, e daí falaram assim, olha, vocês têm que ir no pronto-socorro, que vocês inalaram muita fumaça, vocês vão daqui pro hospital, vocês vão daqui pro hospital. A gente, tá bom, a gente vai, que não sei o quê. Aí foi, então, a gente pegou e levou o Dudu pro andar de cima, pra ele deitar, que ele tava com muito sono, né, ajeitamos pra ele poder descansar na casa do João, né, do irmão dele. E aí a gente deitou o Dudu lá, organizou tudo, daí eu peguei e falei pro João, né, falei assim, ó, João, eu tô com meu celular com um som, qualquer coisa, me manda mensagem, se você for dormir, pode dormir e tal, não sei o que, mas meu filho também não conseguiu dormir por causa da adrenalina, ele só foi dormir lá pelas 7 da manhã, né? E aí então eu falei pra ele, fica de olho aí, o Dudu vai dormir e tal, que não sei o que. Daí beleza. Aí a gente desceu, né, pra pegar os nossos documentos. Eu fui procurar o meu celular, que tem telefone, né, que tem linha. E aí eu peguei e quando eu fui sair da casa, eu fui passar na porta da cozinha, gente, eu comecei a escutar uns estalos assim, e o bombeiro já tinha ido embora. Aí eu fiquei escutando uns estalos como se fosse de fogueira, sabe? E eu fiquei assim, meu, será que o fogo ainda tá aí? Aí eu cheguei perto, eu olhei em volta. Aí eu fui tentar pegar na geladeira, na hora que eu fui pôr a mão, eu senti o calor assim, sabe? Daí eu afastei a mão e eu fiquei, mano, não vou pôr a mão, porque senão eu vou queimar. Eu falei, não vou pôr a mão, mas será? Porque os bombeiros só vieram, olharam e não fizeram nada, sabe? Não fizeram absolutamente nada. E aí eu fiquei assim, será? Será que ainda tem fogo por dentro? Sei lá, alguma coisa assim? E fiquei olhando. Tirei, firmei os nossos Exus ali, pedi a proteção, falei assim, ó, corrigir aqui. Chamei os Exus ancestrais nossos da nossa família, que já protegem a gente, só que dei aquela acordada, né? E aí peguei e falei assim, ó, eu preciso ir pro hospital, eu, meu marido, porque a gente respirou muita fumaça. Mas os meus filhos vão ficar aqui, então eu já pedi, né, ali pra espiritualidade para proteger eles, enquanto a gente estivesse no hospital. E aí, ok, quando a gente tava indo pro hospital, foi que o meu marido falou, que foi assim, o primeiro momento que a gente teve realmente para poder conversar. E aí nessa hora foi que ele disse que ele estava deitado na cama, não fazia nem 30 minutos que ele tinha ido pro quarto. Ele estava na sala, resolvendo algumas coisas de serviço, vira e mexe, a gente tá com o celular na mão e a gente tá trabalhando, sabe? Então, ele tava resolvendo ali algumas coisas de serviço, às vezes para ver um vídeo, ver alguma coisa, ver outra coisa, né? Faz encomenda dos produtos da loja. E aí ele foi deitar. E ele foi deitar, era mais ou menos 1h50. E lembra que eu falei assim que o fogo começou mais ou menos umas 2h15, 2h20 da madrugada? A gente tava indo pro hospital, era mais ou menos 2h35. Gente, nessa hora ele me fala que aí ele deitou e começou a olhar no relógio que tem aquelas coisas vitais, né? Aí ele começou a olhar a pressão dele, como que tava, olhou como que tava os batimentos cardíacos, olhou como que tava a oxigenação. Aí ele falou assim que ele tava ali quieto e tal. E aí ele começou a escutar, tipo assim, levanta,
levanta, e escutou uma voz de mulher gritando, né? E ele falava, levanta, levanta. E ele não dando bola, ele falou assim, ai gente, tô escutando coisa, né? Pensando, é pessoa da rua gritando, deve ser alguém passando na rua e gritando. Daqui a pouco ele falou assim, que essa voz de mulher engrossou, mas engrossou e falou, levanta! Gente, aí foi que ele falou que nessa hora que ela gritou, levanta, aí ele escutou um barulho alto de fora do nosso quarto, né? Fazendo assim, pá! Aí ele fez assim, não, tem alguma coisa de errado, porque escutei os gritos, daí depois escuto um barulho desse. Daí foi que ele abriu a porta, ele viu a fumaça. No primeiro instante que ele viu a fumaça, ele não me acordou. Ele pegou e já pensou, o Eduardo. Então ele abriu, ele entrou na fumaça, e aí nisso que ele entrou na fumaça, ele foi ver o Dudu. E aí nisso que ele viu, o Dudu viu que tava sem fumaça nem nada, o Dudu até olhou pra ele e falou assim, tá queimando. Aí ele foi, entrou no quarto do Dudu, abriu a janela, fechou, daí voltou pro nosso quarto e nessa hora que ele me acordou falando que a casa tava pegando fogo. E foi então que aí eu, numa sessão espiritual, conversando com as entidades, a gente descobriu que quem gritou, a voz da mulher que gritou no ouvido do meu marido naquela hora foi a dona Quitéria. Foi a Maria Quitéria, a pombagira do meu esposo. Ela que gritou na orelha dele. Então, nossa, até tô falando isso e tô me arrepiando aqui, ó. Me arrepiando toda. Porque no meu assentamento do meu Exu e da minha pombagira, eu tenho uma firmezinha pra dona Quitéria, eu tenho uma firmezinha pras entidades do meu marido também. Porque eu respeito aqueles que protegem a minha família. Então, eu compreendo que eles também são da minha família. Eu tô me arrepiando muito, 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 muito. E eu só tenho a agradecer a essa mulher, porque, gente, eu dormindo agora, eu durmo tão profundamente, eu acho que dificilmente eu acordaria. Se o meu marido estivesse dormindo também igual a mim, eu acho que a gente não tava aqui mais, não. Eu acho que a gente não tava aqui mais. Então, assim, quando meu marido tava prestes a dormir, ele tava começando a ficar sonolento, a dona Quitéria veio e acordou esse homem. Tipo, ele ainda tava meio acordado, meio dormindo. Ela salvou a nossa vida. Ela salvou. Então, esse vídeo de hoje que eu tô gravando aqui com o meu relato é um vídeo de agradecimento à dona Quitéria. Agradecimento. Muito obrigada, dona Quitéria, por ter salvado a nossa vida. Porque é como eu digo, se fosse 20 minutos depois, gente, eu não tava mais aqui. Nem os meus filhos, nem a minha família, não tinha mais ninguém aqui. Então, gente, não esqueçam de agradecer a espiritualidade de vocês, porque vocês não sabem quantas vezes eles te livraram, quantas vezes eles te protegeram e muitas vezes a gente nem descobre. A gente não sabe por que deu tudo errado, mas eles sabem. Eles sabem. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser só o meu relato. Eu tinha separado uns relatos para ler aqui, mas enfim. E a minha programação de relatos tende a voltar ao normal, só que eu vou mudar um pouco o formato, tá, do quadro. E eu espero que vocês gostem das mudanças e das novidades que eu vou trazer aqui para vocês. Enfim, gente, é isso. Um beijo e até os próximos Relatos Flix.